Todos nós temos um desafio diário, vivermos aquilo que a gente acredita. Mas a pergunta é como viver aquilo que a gente acredita em uma sociedade que pensa totalmente o contrário? Como respeitarmos a cultura e não sermos envolvidos por ela? É o que nós vamos conversar hoje na linda história de Daniel. Está no ar o Encontro com a Palavra, o programa Adoração. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos aqui no programa Adoração. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e apresento aqui na Novo Tempo o programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, às 7h30 da noite, com reprise às 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h, tanto à noite quanto de manhã, tá? Aí de manhã é de terça a sexta. E também apresento na Rádio Novo Tempo, das 5 às 6, de segunda a quinta, junto com a Larissa, com o Veríssimo, o programa Além dos Fatos. E hoje é uma alegria estar aqui com você para estudar a Bíblia. Esse programa tem um encontro com a palavra, né? A gente abre a palavra de Deus e eu particularmente amo abrir a Bíblia, aprender dela e sempre buscar ter um coração aberto, porque o Senhor tem muito para nos ensinar. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um dos livros proféticos que a gente tem na Bíblia. Você sabe que a gente tem dois tipos de profecia, clássica, profecia escatológica sobre o fim, e a gente tem um livro no Antigo e um livro no Novo Testamento sobre profecia para o fim, que é o livro de Daniel. Hoje eu vou analisar a parte histórica do livro, mas você sabia que nós temos uma revista só sobre o livro de Daniel, sobre a parte histórica e a parte profética? Então, se você quer entender mais o que acontece na realidade do mundo hoje e o que vai acontecer, eu quero te oferecer a revista Esperança do livro de Daniel. Profecias de Daniel, melhor. O sonho que revelou o futuro da humanidade. Peça agora, mande uma mensagem para o WhatsApp. Eu tive a alegria de estudar essa revista no programa Escola Bíblica. Então está no nosso canal no YouTube também. Então você recebe a revista e se você quiser aprofundar, entra no nosso canal e assista esta série que foi as profecias de Daniel. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. É só escrever "Eu quero". Escreve aí e você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa, porque todos os nossos materiais são distribuídos gratuitamente, porque eles já tiveram patrocínio dos nossos queridos anjos da esperança. Tá bom? Você também pode pedir a revista digital, tá bom? É só entrar no nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Lá você também pode fazer o pedido da revista física. Mas se você já quiser baixar digital, novotempo.com/escola bíblica. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação, para a gente entender o texto que a gente vai ler. Talvez uma história que você já tenha ouvido algumas vezes. E eu sempre digo que a gente deve ler a Bíblia como se fosse a primeira vez, para a gente ser impressionado pelo poder da palavra. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos nesse momento para estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos impressione, que a gente seja transformado pela palavra. A gente vai relembrar essa história
Mas essa história tem a ver com a gente, que nós nos encontremos agora. Porque ler a Bíblia, Senhor, é ter um encontro com o Senhor, ter um encontro com a Tua Palavra, e isso nos transforma. É o que a gente deseja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 1. Como eu mencionei, o livro de Daniel tem duas partes, uma parte histórica e uma parte profética. Até o capítulo 6 é a parte histórica desse livro. O contexto do livro de Daniel é um contexto em que Daniel e seus 3 amigos são levados cativos pelo Império da Babilônia. Daniel e seus amigos pertenciam ao povo de Deus, e eles são levados cativos. Esse povo de Deus se dividiu em duas grandes tribos, 10 tribos para o norte e 2 tribos no sul. As 10 tribos foram tomadas pelo Império Assírio em 722, e agora este relato acontece no ano 605, uma década depois, ou melhor, um século depois, vai cair agora o Império do Reino do Sul, de Judá. E a Babilônia é a grande força do mundo habitado na época, a grande força que dominava, que exercia. E eles vão tomar o povo de Deus e vão levar cativos Daniel e seus amigos. E Daniel e seus amigos vão ser testemunhas da crença num Deus único diante de uma cultura, na crença de vários deuses, uma cultura politeísta. Eu quero ler alguns versos com você, do capítulo 1, vários versos. Quero te convidar para me acompanhar e deixar ser impressionado de novo pela leitura desse texto. Verso 1, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o povo de Deus, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. Percebe que aqui nós já temos claramente apresentado no texto, que é o que vai acontecer no livro, e é o que se apresenta na palavra, o conflito entre 2 forças. Babilônia, que sempre na Bíblia vai se apresentar como oposição. Se a gente for para Gênesis capítulo 11, lá nós temos a primeira origem, quando a Torre de Babel é construída, é uma oposição a Deus. E aí vem a Babilônia, a terra de Sinar. A gente vê na sequência, verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes. Levou-os para a terra de Sinar, a mesma terra. Se você abrir, eu acho que vale a pena a gente voltar aqui, só como referência, 11, verso 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, onde vai ser construída a Torre de Babel. Tá? Então, Nabucodonosor, representante da Babilônia, toma os utensílios do templo, utensílios sagrados da casa de Deus, e leva-os para a terra de Sinar, uma alusão de oposição. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o de Misael, Mesaque, e o de Azarias, de Abdinego. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu vou parar aqui. Normalmente nós lemos essa história, talvez eu estou falando para você que já tenha ouvido, já tenha lido sobre isso, talvez você já tenha ouvido essa história, e a grande ênfase que a gente dá é da decisão de Daniel em não se contaminar. E essa é uma grande ênfase no texto mesmo, porque o Senhor vai ser misericordioso com ele. Mas hoje eu quero considerar um outro aspecto, além desse, que era a intenção de Nabucodonosor ao prender Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Qual era o objetivo? Se você se deter ao texto, você percebe que há uma intenção muito clara, um objetivo muito claro, que eles absorvessem a cultura. Está no final do verso 4. Eles deveriam assistir no palácio e eles deveriam ser ensinados pela cultura e também a língua. Além, eles absorveriam a cultura, eles aprenderiam uma outra língua, eles teriam um outro padrão alimentar e eles também teriam o nome mudado. Nada do que está na Bíblia sem uma intenção. Tudo o que está na Bíblia tem um objetivo. Vamos voltar. Lembra que é o contexto do livro? É a oposição, a luta entre o bem e o mal. A Babilônia contra o povo de Deus. Depois, o Império Medo-Persa que vai derrubar a Babilônia, mas que vai perseguir a Daniel. Pelo menos aqueles, que estavam ali próximos, os que assumiram agora o novo governo. Isso está no capítulo 6, não é o nosso objetivo aqui hoje. O que eu quero que fique claro para você é, o livro de Daniel apresenta uma realidade que existe hoje. Não sei se você acredita nisso ou não, mas nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. E existe uma intenção do mal para que eu absorva a cultura que está sendo apresentada por esse século, por este mundo. E o grande desafio é viver aqui, viver na Babilônia, mas não ser influenciado por Babilônia. Quando nós vamos ao capítulo 29 de Jeremias, e eu abro com você rapidamente, 29, onde o profeta Jeremias dá orientações sobre como eles deveriam viver, olha o que diz no verso 4, agora sendo exilados, verso 4 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para que os vossos filhos, e dai aos vossos filhos, vossas filhas a maridos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde eu desterrei vocês, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Dá para entender o texto? Fica claro? O Senhor disse, vocês vão viver na Babilônia, mas vocês vão continuar vivendo. Vocês têm que ter propósitos. Vocês têm que ter objetivos. Não deixem de viver. Agora, Daniel e os seus amigos e todos os que foram exilados iriam passar por um desafio. E Daniel e os seus amigos, um desafio intencional do rei Nabucodonosor. Era que eles absorvessem a cultura da Babilônia, que eles aprendessem a língua da Babilônia, e quanto mais eles fossem se envolvendo nesse processo cultural, mais eles esqueceriam melhor de onde eles vieram. E quanto mais eles esquecessem de onde eles vieram, mais distantes eles estariam dos princípios essenciais para testemunhar. É interessante que
eles foram levados como eunucos. A gente não tem informação bíblica, mas dentro da tradição há a grande possibilidade desses jovens. Daniel deveria ter aqui entre 17 e 18 anos. Esses jovens deveriam ter essa idade, 17 e 18 anos. Eles se transformaram em eunucos, foram castrados. Perceba, longe de um país, absorvendo uma cultura, com uma vida com um novo rumo. Uma vida terrível. Uma outra estratégia de mudança é absorverem a nova comida, as iguarias do rei. É interessante que quando a gente lê isso, que Daniel vai propor lá que eles comessem legumes e água, né? E água, só legumes e água. E aí o responsável diz assim, mas vocês vão ficar mais fracos. A expressão lá, legumes, é a mesma usada para Gênesis capítulo 1, quando o Senhor apresenta o cardápio natural. Agora, por quê? Por que eles não queriam, disseram não vamos comer das finas iguarias que o rei nos propõe? Porque essa comida estava associada à idolatria, comidas oferecidas aos deuses. Então não era só um não comer, era um não corromper a própria crença, entende? Porque dentro dos hábitos do povo judeu estava o alimento carne, que veio após o dilúvio. Isso não é o nosso tema de hoje, mas ele disse, não vou tocar nesse alimento, porque isso também é uma forma de eu esquecer os meus verdadeiros princípios. Eu não sei o que você pensa sobre a questão alimentar, mas a comida, para mim, ela tem memória. Ela tem memória de ocasião, tem memória infantil. Sempre que eu vou à minha terra, eu cito isso. Visitar os meus pais, quando eu vou, né, aviso minha mãe, mãe, é aquele prato, eu sou de Santa Catarina, mãe, eu quero um pedaço, aquela cuca. Você conhece cuca? Talvez você seja do norte, seja o açaí, seja do nordeste, do centro-oeste, seja a muqueca, seja o arroz com piqui, eu não sei qual é, não sei. Mas você entende que isso tem a ver com memória? Ali tinha a ver com memória, mas tinha a ver com ser fiel aos princípios divinos e não comer uma comida que foi oferecida a ídolos. Entende? Agora tem um outro aspecto. Percebe as intenções? Você vai absorver a cultura. Eu acho que é importante dizer que nem toda cultura é má, viu, queridos? E não tem como a gente viver alienado. Nós que vivemos num país multicultural e que somos influenciados pela cultura, nem toda cultura é má, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu tenho que perceber é quando eu vou absorvendo essa cultura e essa cultura começa a me afastar de Deus, ou dos meus princípios, ou eu começo a colocar questionamentos. Não, pastor, você está sendo radical. Não, não é. Entende? Eu tenho que ter essa percepção e às vezes a linha parece muito tênue. Sabe? Eu não consigo enxergar. Por isso só o Espírito de Deus pode me dar essa percepção e o encontro com a palavra. Entende? Mas não foi só sobre cultura, só sobre a língua. E língua aqui a gente poderia falar também está muito ligado a gente, né? O sotaque. O sotaque é maravilhoso. E aqui ele queria fazer com que Daniel e seus 3 amigos esquecessem. Agora, o terceiro objetivo, que foi claro, eles receberam um novo nome. Eu quero citar aqui, talvez você saiba disso, mas você sabe que em Israel os nomes estão associados à vida. Tinha um significado. E quando eles recebem um novo nome, havia uma intenção para que eles esquecessem o significado da vida. Daniel, Deus é o meu juiz. Foi esse o nome recebido na sua casa. Agora você não vai mais chamar Daniel, mas você vai ser Beltesazar.
guardião dos tesouros de Bel, principal divindade da Babilônia. Os tesouros que foram tirados do templo de Deus e foram levados para a terra de Siná. Agora você, Daniel, vai ser protetor dos tesouros que são dedicados a esta divindade. Percebe qual é a estratégia? Ananias, graça de Deus. Agora você vai chamar Sadraque, ordem de Aco, o Deus da lua. Misael, quem é como Deus? Agora você vai chamar Mesaque, quem é semelhante ao Deus da lua. Azarias, o Senhor é o meu ajudante. Agora você vai chamar Abdinego, servo do Deus Nego, Deus da sabedoria. Você percebe? Você percebe que há uma intenção, há um objetivo. Mas a Bíblia só se torna relevante para a gente quando ela fala para a vida da gente. E a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje é: o que essa história tem a ver comigo e com você? O que essa história fala sobre nós, sobre a nossa realidade? Eu quero dizer que nós somos chamados por Deus para vivermos no mundo em que vivemos, no ambiente em que estamos, mas não sermos contaminados, não sermos influenciados negativamente ao ponto de fazer-nos esquecer qual é o grande objetivo da nossa existência. Mas existe uma intenção, um propósito de formatação, entende? Mas daí Daniel toma uma decisão. A Bíblia diz que ele decide firmemente, decide no coração, decide na mente: eu não vou me contaminar, eu vou viver, eu vou ser aqui um verdadeiro cristão, eu vou ser aqui uma testemunha de Deus, mas eu não vou me contaminar. E você sabe que isso é um desafio, né? Porque às vezes a gente pode se tornar uma pessoa chata, visto também, não faz isso, não faz aquilo. E nós temos o desafio de vivermos, sermos firmes, sermos comprometidos e sermos amorosos. Porque o interessante é que Daniel vai se tornar um conselheiro, os amigos vão se tornar pessoas influentes, mas eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos de novo. É a história da fornalha, é a história da cova dos leões. Entende que este momento não acaba ali, só que ao longo da vida deles na Babilônia, eles continuaram sendo fiéis, admirados, ainda que houveram intenções de perseguição, porque junto com a admiração pode vir a rejeição. E eu e você temos esse desafio, sermos firmes e amorosos, não sermos críticos, não vivemos alienados, isolados. Entende que a gente deve viver aqui na terra, eu e você, nós vamos viver separados desta influência que nos afaste dos princípios, mas alienados não. Nós vamos estar juntos, nós vamos testemunhar sem criticar. Mas eu quero me deter aqui ao que está escrito no verso 8. Ele resolveu firmemente não contaminar-se. Firmemente. Daniel capítulo 1 e o verso 8. Resolveu firmemente não contaminar-se. E o Senhor concedeu a ele misericórdia. O texto diz, no verso 15, que no fim dos 10 dias, depois de Daniel conseguir convencer, a sua aparência era melhor. Estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias. No verso 17 diz que esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e de todos os sonhos. Você percebe que
Vale a pena ser fiel. Agora, não esqueça a fidelidade. A fidelidade é um convite que o Senhor faz para mim e para você. Viver na Babilônia, mas não ser contaminado pela Babilônia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou entender exatamente a vontade de Deus quando eu buscá-lo intensamente. Quando eu me propor a não ser moldado por este século, por esta vida. E eu poderia falar aqui, queridos, que às vezes o moldar-se não são coisas aparentemente negativas. Não são. Trabalhe muito, conquiste, tenha coisas, adquira coisas, faça isso. Isso é uma coisa ruim? Não. Mas quando eu deixo minha família, quando eu não tenho forças para ir adorar Deus porque eu estou fatigado da vida, aí se transformou num moldar-se. Me entende? Entende que de alguma forma a gente vai absorvendo uma cultura, achando que o sucesso e a realização da vida está associado à conquista das coisas. E a gente tem frases de efeito para isso. Enquanto os outros dormem, trabalhem muito. E aí você não vê os seus filhos crescerem? Você chega fatigado. Pastor, então você está dizendo que eu não devo me preocupar em ter as coisas? Não, não é sobre isso. Eu li o texto de Jeremias. Trabalham, plantem, tenham vinhas. Agora não deixe que nada que lhes é proposto esteja acima da sua fidelidade a Deus. E eu vou te dizer de coração, nós estamos sendo consumidos por uma cultura sem percebermos o mal que nós estamos fazendo. E achamos que isso é bom. Aí a gente não tem mais tempo, e nem forças, nem saúde emocional para estar com Deus. E eu quero te convidar hoje, não absorva a cultura da Babilônia, não absorva, não, porque senão você não vai olhar para Jerusalém. Quando Daniel foi perseguido e recebeu a notícia de que iria para a cova dos leões, Daniel orou ao Senhor e a Bíblia diz como era o seu costume e se voltou para Jerusalém, porque em Jerusalém estava a esperança e a vida transformada. Nunca deixe de olhar para o que realmente terá sentido, a eternidade, e que nada nessa vida te consuma. Eu quero orar. Pai do céu, ajude-nos a sermos fiéis como Daniel e seus amigos. Que a gente não tire o olhar da eternidade. A gente vai viver aqui, a gente vai ter sonhos, mas nada disso vai substituir nossa comunhão, nossa entrega contigo. Ajude-nos, Pai. Eu clamo por isso. Eu suplico que o Senhor dê forças aos nossos queridos que talvez estão enfrentando essas lutas, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais estarmos juntos. A gente se vê aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Um abraço, que o Senhor abençoe você e a sua família.